E aí galera, beleza? Ó, seguinte, há muito tempo atrás eu fiz um vídeo das mortes do incrível mundo de Gumball pra vocês, e o feedback do vídeo foi incrível. Até nos dias atuais ele é o vídeo mais visto aqui do canal, e eu sou extremamente grato por isso. Só que quando eu fiz ele, o desenho ainda estava bem longe de acabar, então tem várias mortes que aconteceram depois daquele vídeo e antes do vídeo também, que eu gostaria de relembrar com vocês, ainda mais agora que o desenho acabou de vez. Então eu acho que é super importante a gente relembrar disso. O desenho ao todo teve 6 temporadas e eu não tenho do que reclamar do desenho. Ele vai ficar marcado na minha vida pra sempre. E eu não vou dizer que esse é um dos últimos vídeos focados totalmente no incrível mundo de Gumball, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Mas eu não sei se vai ter outros vídeos assim, focados só nesse desenho, beleza? Se você estava aqui no canal em dezembro de 2017, você provavelmente sabe qual é o vídeo original desse tema. Ele foi muito recomendado pelo YouTube. Eu fiquei até besta com aquilo na época. Enfim, então vamos relembrar desses personagens e das histórias deles, que pra mim é o mais importante de tudo. A história sempre fica em primeiro lugar. Eu gosto de contar a história, eu gosto de saber como que a história se desenvolve, ok? Já vamos começar então com as mortes do Darwin. Se você por algum motivo não tenha prestado atenção no desenho, o Darwin já morreu 7 vezes seguidas. Eu vou explicar melhor como isso aconteceu. Ó, no episódio As Origens, foi revelado pra gente que o Darwin que a gente conhece não foi o primeiro Darwin da família Watterson. O nome dele é Darwin Reglan Caspian Ahab Poseidon Watterson III. Só que na verdade, ele é o 8º e a história que envolve essas mortes é o mais legal de tudo. Cara, ele é o 8º da família Watterson, pra vocês terem uma noção. Todas essas mortes aconteceram por culpa do Gumball, porque ele era uma criança super hiperativa. Então o único jeito que os pais dele conseguiam acalmar ele era com um peixinho. Só que o Gumball fazia coisas que não se pode fazer com um peixe, porque eles são bem delicados. Qualquer coisinha eles acabam morrendo. Só que com o Gumball não tinha conversa de jeito nenhum, e os peixinhos morriam mesmo, não tinha jeito. Um morreu porque foi jogado do aquário enquanto o Gumball pulava na cama elástica. Teve um que a Nicole acabou esquecendo em cima do carro e foi embora com o carro, e o peixe acabou ficando para trás e voou, quebrou tudo, acabou morrendo também. Um outro foi pescado. Enfim, tem várias mortes diferentes dos primeiros Darwins. Isso que é o mais legal de tudo, um monte de Darwin acabou morrendo pra um dar certo. O único que suportou a pressão do Gumball foi o Darwin que a gente conhece até hoje, porque ele era um peixe mágico que veio daquela van misteriosa que não teve uma explicação. Porque se fosse qualquer outro tipo de peixe ali, como os outros que acabaram morrendo, não tinha jeito, ele também morreria. E deu certo, eles acabaram criando amor um pelo outro e estão juntos aí até hoje. Zack. Já que eu acabei de falar dos Darwins que morreram, eu decidi colocar o Zack na lista, já que ele é o alter ego do Gumball. Ele apareceu de uma maneira bem inusitada. Por incrível que pareça, o Gumball não sabia o seu nome verdadeiro. Quem que não sabe o nome verdadeiro? Mas enfim, quando a Nicole revelou que o seu nome verdadeiro era Zack, ele começou a agir de um jeito diferente, começou a se achar melhor que os outros. O Gumball não andava de skate, e do nada ele aprendeu a andar e não saía mais de cima de um. Ele colocou óculos escuros e ficava mandando todo mundo fazer o que ele quer. Ele se achava o mais importante de tudo, centro das atenções. Só que depois de muita luta do Gumball dentro do Zack, ele conseguiu derrotar o Zack e matar ele, mudando o nome dele legalmente de Zack pra Gumball. Eu lembro disso como se fosse ontem, e muitas pessoas ficavam falando que o Zack estava vivo, criando várias teorias, e queriam estar certas. Eu falei um monte de vezes, cara, isso não tá certo, como assim? O cara já mudou o nome, por que o Zack vai estar ali dentro? E a galera ficava me julgando, julgava muito. Mas hoje em dia, eu consigo dizer com certeza absoluta, cara, que o Zack morreu, porque o desenho foi finalizado e a gente não teve mais nenhum indício de um retorno dele. Então, pra mim, acabou. Ele morreu e ele não apareceu de novo.
As criaturas da floresta. Quando eu vi essas criaturas da primeira vez, me deu muito medo porque eu ainda tava bem novinho. Elas apareceram no episódio O Piquenique. E como esse é um episódio da primeira temporada, os criadores do desenho não estavam com tanto medo de colocar um pouco de terror no desenho, porque a morte das criaturas da floresta foi um tanto quanto bizarra e deu muito medo. Eu era novinho, cara. Eu tinha, sei lá, 13 anos, 12 anos na época e, cara, deu um certo cagaço. Eu vou explicar certinho como que foi a morte das criaturas da floresta pra vocês relembrarem de tudo, ver como tudo aconteceu, beleza? Tudo começou com uma cadeia alimentar. Primeiro aparece aquela lagartinha que o Gumball tava querendo comer pra eles não morrerem de fome. Só que ele não consegue comer porque ele tem um coração bom e solta ela. Mas quando ela tá indo embora, aparece aquela outra criatura que consegue voar e pega ela e sai voando. Aí um pouquinho mais pra frente, aparece o polvo gigante e come os dois, a criatura que tava voando, que tava carregando a lagartinha. E depois daquela outra criatura que eu não consigo nem saber o que é, essa criatura aí, ela aparece e engole o polvo que tava junto com a lagartinha e tava junto com aquele pássaro que voa, a criatura. Enfim, é bem confuso ali, mas sabe, é uma criatura comendo a outra. E pra finalizar, o monstro gigantão que acaba com a festa dos bichos, ele come geral ali, não tá nem aí, ele é muito grande. Eu não sei como que ele tá nessa floresta aí e ninguém percebe que tá em volta. Enfim, ele é muito grande. Hoje, analisando bem certinho o desenho depois de ter finalizado, eu tô achando assim que esse monstro aí poderia ser um tipo de cachorro do Heitor, que é o gigantão do desenho. Sei lá, eu acho que daria certo sim dele ser um cachorro do Heitor, porque o Heitor é muito maior do que aquele bicho. Então, eu acho que é um cachorro do Heitor. Mas eles também morreram, as criaturas da floresta. O pai da Carrie. O nome dele é Vlados Lokowiczyk. Ele era um homem normal, sabe? Tranquilo, normal. E ele acabou se apaixonando por uma fantasma que morava em um espelho. Então, depois de rolar muito love entre eles, depois de muita luta pro Vlados conseguir tocar a fantasma, eles tiveram uma filha. Mas por conta dos meios não tradicionais que o Vlados usou para conseguir chegar na fantasma, ele foi amaldiçoado, tendo que viver dentro dos espelhos totalmente solitário, com ninguém por perto. A morte dele parecia que tinha acontecido nessa briga toda aí, dele ser amaldiçoado. Pra mim ele tava morto. Só que quando a maldição foi quebrada, o Vlados, ao tentar abraçar a Carrie, ele passou reto porque ela é uma fantasma. Então ele acabou caindo pela janela e morreu. Eu fiquei besta quando isso aconteceu, porque o cara passou de tudo, um monte de coisa. E quando ele podia abraçar a filha dele, ele era humano e ele abraçou um fantasma, passou reto e acabou morrendo. Só subiu o fantasminha dele lá no fundo e, cara, eu fiquei besta com isso. Eu dei risada, não vou negar. Foi engraçado, só que foi triste ao mesmo tempo e depois fui feliz, porque aí quando ele virou um fantasma ele conseguiu abraçar a Carrie. Só que ele foi tão seco ali que eu não consegui não dar risada. Foi... Ai, vamos pro próximo. Anton, ele é um dos grandes personagens da série. Ele tá em praticamente todos os episódios, mesmo como figurante, secundário, ele sempre tá lá. É muito difícil quando ele não aparece. O grande diferencial dele é que ele sempre morre, todo episódio ele morre, quando ele aparece ele dá um jeito de morrer, é incrível isso. O Gumball mata ele, o Darwin mata ele, pombos matam ele, água mata ele, todo mundo consegue matar ele porque ele é uma torrada. É praticamente em todos os episódios ele é substituído por uma torrada nova, porque ele é muito sensível. E na verdade ele tá morrendo sim em todos os episódios. O primeiro Anton morreu há muito tempo e ele é sempre substituído por um novo Anton. Não tem como não matar ele. Se eu não me engano, teve uma morte que o Gumball comeu ele. Não tem limites pra isso. Ele pode morrer de qualquer maneira que você possa imaginar. Se eu não me engano, teve outra que ele foi mastigado por vários pombos, passarinhos, de tudo. Qualquer coisa que acontece ali que dá pra comer o Anton, o criador lá, o Bumblebee, falava: vamos fazer o Gumball comer ele.
Ah, vamos fazer o Darwin comer ele. Ah, vamos fazer esse ratinho comer ele. Ele sempre morria desse jeito, assim. É um personagem morto de qualquer jeito, não tem jeito pra escapar. E agora, pra fechar essa lista, a morte do homem velho assustador do episódio As Férias. Tudo no episódio parecia que estava acontecendo por causa da história da Nicole que ela estava contando lá dentro do carro quando eles estavam viajando. E no final das contas, foi revelado que tudo foi uma coincidência, muita coincidência. Mas se vocês repararem no final do episódio, apareceu um monstro que acabou pegando aquele velho do posto, sabe? E esse monstro foi o mesmo que a Nicole criou, ou se eu não me engano foi o Gumball. Enfim, foi um dos dois que criaram esse monstro. Então foi tudo verdade e aquele monstro com certeza morreu de um jeito ou de outro. Deixa nos comentários se você acha que ele morreu ou não. Eu acredito que ele morreu porque quando o desenho terminou, todos eles acabaram morrendo porque foi todo mundo pro vácuo. Isso o desenho deixou claro porque o Rob tava tentando salvar e o Gumball nem ligou pra isso, mandou ele embora. Todo mundo do desenho morreu. Eu fiz um vídeo explicando isso melhor. Tá aparecendo um card aí pra vocês verem. Fica bem mais fácil de entender. Eu tirei alguns personagens dessa lista também, pra ela não ficar tão grande. Então se faltou algum e você lembra, coloca aí nos comentários, ó. Vou lembrar alguns aqui pra vocês, ó. Vou lembrar 3. O líder da Xenax, o Anti-1, o líder dos vírus e tem vários outros. Continua os que eu tô falando aqui, que eu posso trazer uma continuação desse vídeo, já que esse é praticamente um remake daquele vídeo que eu fiz lá em 2017. Beleza?